Nesta aula nós vamos falar sobre a culpa recíproca. Você tem que saber o seguinte, que de acordo com o artigo 482 da CLT, se o empregado cometer alguma falta grave, o empregador poderá dispensá-lo por justa causa. Então nós temos aqui no artigo 482. Constitui justa causa para rescisão do contrato de trabalho pelo empregador as hipóteses aqui previstas. Por exemplo, o ato de improbidade, se ele subtrair alguma coisa da empresa, a incontinência de conduta, que é relacionada à atividade sexual, se ele ficar vendo vídeos pornográficos, mau procedimento, negociação habitual por conta própria ou alheia, sem permissão do empregador, condenação criminal do empregado passada em julgado, não pode mais caber recurso, caso não tenha havido suspensão da execução da pena, desídia no desempenho das respectivas funções, desleixo, descuidado, falta de atenção, embriaguez habitual ou em serviço, violação de segredo da empresa, ato de indisciplina. Indisciplina são situações, normas gerais, insubordinação são normas individuais, determinações individuais, abandono do emprego, que caracteriza por afastamento por mais de 30 dias sem justa causa, ato lesivo à honra ou à boa fama praticado no serviço contra qualquer pessoa, ato lesivo à honra ou boa fama ofensivas praticadas contra o empregador. Então nós temos aqui contra qualquer pessoa e contra o empregador. Prática constante de jogos de azar. E agora também a perda da habilitação ou dos requisitos estabelecidos em lei para o exercício da profissão. Um motorista, por exemplo, que perdeu a carteira. Então, em decorrência da conduta dolosa dele, nós temos aí que seria motivo do empregador mandar embora por justa causa. Mas, no artigo 483, nós temos as hipóteses que o empregado pode considerar rescindido o contrato de trabalho por culpa do empregador. Aqui nós denominamos de rescisão indireta do contrato de trabalho. Então você deve fazer a leitura desses artigos, Por exemplo, se ele exigir serviços superiores às suas forças, nós temos que o máximo de peso que um empregado pode carregar é 50 quilos. Se for mulher é 20 ou 25 quilos, 20 se for de forma contínua, 25 esporádica. Se for tratado pelo empregador por seus superiores hierárquicos com rigor excessivo, se ocorrer perigo manifesto de mal considerável, se ele não cumprir as obrigações do contrato, isto é, se o empregador não efetuar os pagamentos devidos, praticar o empregador os seus prepostos contra ele, as pessoas de sua família, ato lesivo à honra ou boa fama, se o empregador ou seus prepostos também ofenderem fisicamente, salvo em caso de legítima defesa. E se o empregador reduzir o seu trabalho, sendo este por peça ou por tarefa, de forma a afetar sensivelmente a importância dos salários. Então nós temos a leitura do artigo 483, nós sabemos que se o empregador cometer alguma falta ao empregado, nós temos a rescisão indireta. O empregado vai poder pedir a rescisão do contrato de trabalho e terá direito a todas as verbas como se tivesse sido mandado embora. Agora, o 482 é se o empregado cometeu alguma falta. Mas o tema de hoje é a culpa recíproca. Se tanto o empregado quanto o empregador derem causa, vamos imaginar que um agrediu o outro e não ficou demonstrado que houve legítima defesa. Então, o juiz entende que ambos deram causa. Então, nós temos aí a culpa recíproca. E aí tem uma súmula. A súmula que vai tratar sobre isso é a súmula 14 do TST. E o que acontece com essa culpa recíproca de acordo com a súmula 14? Aí nós temos que, reconhecida a culpa recíproca na rescisão do contrato de trabalho, também previsto no artigo 484, o empregado tem direito a 50% do valor do aviso prévio, do 13º salário e das férias proporcionais. Então, nós temos aqui a redução. Se ele teria direito a R$1.000 de aviso prévio, então ele vai ter direito a R$500. Se ele tinha direito a 13º salário de R$600,
Se ele fosse mandado embora sem justa causa, né? Com a culpa recíproca, ele tem direito a 300. E a mesma coisa se for férias, ele teria direito a 50%, incluído aí 1/3. Portanto, culpa recíproca, você tem que guardar 50%. Havendo culpa recíproca, o ato que determinou a rescisão do contrato de trabalho, o Tribunal de Trabalho reduzirá a indenização a que seria devida em caso de culpa exclusiva do empregador por metade. Então, nós temos a definição no 484, nós temos a súmula que determinou quais são as verbas que serão reduzidas em 50%. Aviso prévio, 13º férias. Lembrando que você, se for para a primeira fase, que você estiver estudando, você tem que memorizar esse tópico. Se for para a segunda fase, o que você tem que fazer agora? Você tem que treinar a localizar no seu vadimeco a culpa recíproca. Isto é, rescisão do contrato de trabalho, culpa recíproca. Você vai tentar localizar no índice remissivo e isso você tem que fazer agora para tentar localizar o mais rápido possível na sua prova. Até o próximo vídeo.